E hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão psicológica da série Manifest, que é uma série que eu gostei muito de assistir. Espero que vocês fiquem aqui comigo, vai ter spoiler, então fica aqui se você já terminou essa série. Então vamos lá, falar de Manifest é falar de muita coisa, porque é uma série que traz muitas reflexões. Então nós temos alguns passageiros, né, que são colocados em um avião, e aí por uma questão misteriosa, né, e aí vai muito de que cada um entendeu aqui, eles passam esses 5 anos ali dentro de um local, né, dentro de uma fonte divina, aonde eles retornam esses 5 anos após, e aí a vida das pessoas já continuaram. E a ideia do filme é introduzir essas pessoas que ficaram 5 anos paradas no tempo dentro da vida dessas outras pessoas, dessa família que achou que essas pessoas já tinham morrido e por aí vai. Então nós temos o nosso centro, alguns personagens principais, por mais que a gente tenha aí mais de 200 passageiros, a gente não sabe de todos eles. Então aqui eu vou me concentrar em falar da Micaela, do Ben, que são irmãos, e do Cal, que é o filho do Ben, que são os 3 ali dentro do arco da família Stone, que é o arco mais importante da série. Também a gente vai ter a Sanvi, que também é um outro personagem importante, que é a médica que descobre ali a cura do Cal, que faz todo ali o acompanhamento, descobre várias coisas com relação ao DNA e com relação a Safira e um monte de testes que ela faz ali. A gente também tem o Vance, que também é importante, mas ele não era passageiro, ele era ali como se fosse um NSA, né, como se fosse ali algo ligado ao governo. Nós temos ali outros personagens que vão aparecendo que também são importantes, mas eu vou focar um pouco mais nesses, porque nós temos ali o Ben, né, o Ben ele é um personagem que traz muito aquele esquema que eu já falei aqui em alguns vídeos do auto-sacrifício, né? Então ele tem essa coisa muito do auto-sacrifício, de sacrificar a vida dele em prol das outras pessoas. Então ele praticamente deixa a vida dele de lado para estar se centrando na vida de outras pessoas, querendo resolver. Tanto que ele se diz ser o piloto, né? Desse avião, né? O capitão desse barco. Ele acaba trazendo muito resolver esse quebra-cabeça sozinho, junto com essas outras pessoas. Aí a gente tem a Mika, né, que é a Micaela, que também ela tá passando ali por uma perda, né, ela tinha perdido uma amiga, tem uma questão de relacionamento ali um pouco mais difícil, parece que ela não se sente encaixada ali dentro do relacionamento, né, que ela tá ali enfrentando naquele momento, então ela tá numa posição um pouco mais difícil, e o Cal, que é uma criança e que, né, como se fosse o Santo Grau que coloca ali na série, que ele é um menino que tem muito mais chamados, né, ou seja, muito mais reflexões ali do que aconteceu aquele dia no avião. E falando dos chamados, eu trago muito uma reflexão que, para mim, a ideia de chamados está muito ligado a uma ideia de intuição, ou uma ideia de acreditar em você mesmo, nessa fé interior mesmo, né, da gente conseguir acreditar nas nossas próprias boas ações. Então eu acho que a série toda, ela se concentra muito, né, em a gente promover boas ações para as outras pessoas, né, então por isso que fala que tudo está conectado. Então essa ideia de que se eu faço uma boa ação para um, automaticamente vai ser uma boa ação para o outro, e aí vice-versa. E aí a gente para pensar, né, o quanto da nossa vida também a gente não faz algo que a gente acha que é bobo, mas o quanto isso pode impactar positivamente a vida de outra pessoa. Então a série ela fala muito sobre isso, né? Por isso que traz essa conexão somente com esses passageiros, mas a gente percebe que outras pessoas estão sendo envolvidas, porque eles vão atender chamados que envolvem muitas vezes pessoas que não são passageiros, são outras pessoas, ou tem alguma ligação com algum outro passageiro, né? Então eu entendo que os chamados estão muito ligados numa questão de ouvir, sabe? Essa coisa da voz interior, a intuição, pode dar o nome que vocês quiserem dar aqui, mas eu trago um pouco dessa reflexão, da gente acreditar um pouco na gente mesmo, naquele feeling, naquela sensação, e focar em boas ações, né? E aí a gente traz a reflexão da Maat, da deusa
do Egito, que traz essa reflexão de pesar a pena com o coração, né? Que era a reflexão da passagem ali, quando as pessoas morriam, a passagem dos mortos ia ter esse peso, se tinham feito boas ações ou não boas ações durante a vida, e aí sim ia ter o destino certo para onde essas pessoas, essas almas iriam. E aí a série conecta um pouco isso também, o quanto a gente faz boas ações ou não. E aí a gente traz mais uma vez o personagem do bem, que ele traz ali o esquema de autossacrifício, essa necessidade de estar sempre fazendo as coisas para as pessoas, para ele mesmo também, mas ele tem muito essa necessidade, às vezes ele até, né, acaba se intrometendo em muitas coisas também. A Micaela, que só no último episódio praticamente ali, ou no quase o último, ali no penúltimo, ela vai realmente se perdoar. Então a gente traz o Zeke também, que é um outro personagem importante, que o Zeke também introduziu essa coisa do auto-perdão. O quanto é importante a gente se auto-perdoar, né? Ele traz essa ideia da irmã que acabou morrendo, ele traz essa ideia de como se fosse ele. Então, o como é importante o auto-perdão, né? A gente se perdoar, e a Micaela vai fazer isso só lá, beirando lá os últimos episódios, que ela vai se perdoar com relação à amiga do acidente ali de carro, né? E a gente acaba se punindo muito nesse processo, né? Na nossa vida, a gente faz algo errado, a gente não aceita falhar, a gente, né, não aceita que a gente falha, que a gente faz coisas ali que não deveria fazer. Então, eu acho que traz uma reflexão também para o nosso auto-perdão, para a nossa autocompaixão. E é bem interessante o Zeke ter voltado ali na vida com aquela capacidade de empatia, porque a empatia está muito ligada a algo que aqui na nossa vida normal nós temos muita dificuldade ainda em exercer. Ter empatia, a gente tentar se colocar no lugar do outro, vestir a pele do outro, e é muito difícil a gente fazer isso, a gente está sempre julgando as pessoas, né? Julgando, pré-julgando. Então o Zeke traz um pouco desse olhar da empatia, o quanto a gente pode fazer o bem para o outro, se colocando no lugar do outro, né, trazendo essa ideia do sofrimento que o outro está tendo, não de querer resolver o problema, mas de querer sentar ali, né? Eu brinco até nas minhas sessões, sentar na sarjeta, né, do lado da pessoa ali e ficar ali. Isso é empatia. Então também a série traz um pouco desse olhar da empatia, que eu achei que foi bem importante, né? O olhar do Cal também, que consegue vencer o câncer dele graças a Sanvi, e também, né, de todo aquele menino que parece ali tão fraco, ali uma criança, mas de tudo que ele consegue, e o quanto às vezes as pessoas não davam muito valor ali para as coisas que ele fazia, né? Tinha ali talvez uma privação um pouco emocional em alguns momentos, né, do que ele estava sentindo, e quando ele volta ali adulto, né, praticamente adolescente, tem muita dificuldade ali, porque o Ben tá passando por um luto, né? Então a série também introduz um pouco dessa questão de luto. E aí ele não consegue se conectar com esse filho, né? Que é culpá-lo. E aí a série fica vários episódios, o Cal tentando se reconectar com esse pai e tendo ali uma dificuldade, né? Porque esse pai parece que não estava muito presente ali na vida dele. E é curioso que no começo tinha uma preocupação em excesso em cima do Cal por conta da doença, e parece que isso eu fui percebendo que foi diminuindo ao longo da série em vários momentos, né? E isso com certeza o menino sentiu, e não tinha ninguém ali, né, possivelmente ali percebendo as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. É uma série que também fala de fé cega, né? Então nós temos a Angelina ali, que é a nossa grande vilã da série, e o quanto ela traz essa ideia da fé cega, né? E aí a gente tem a ideia dos falsos profetas, né? Coisas que a própria religião traz, mas traz essa ideia dessa lavagem cerebral, dessa ideia de mudar muito fácil a opinião da outra pessoa. Eu fiz aqui um vídeo falando da Missa da Meia-Noite, que é uma série que fala bastante disso. Tem o vídeo aqui, então assistam para vocês entenderem um pouquinho mais. E a Angelina, ela fala bastante sobre isso, né? O quanto ela quer condicionar as pessoas a acreditarem somente nela, o quanto ela quer
olhar, né, para as questões do mundo, né, ou seja, ela não tem empatia nenhuma, né, ela só quer ter o grupo dela, das pessoas dela. Então, uma pessoa que tem muito medo, né, passou por muitas assim, essas coisas ruins na vida dela, né, uma família ali que trancava ela. Ou seja, tem muita dor nessa menina, né? Era uma menina que tinha muita dor, muita sensação de abandono, né? E aí também tem os esquemas ali de abandono que a gente pode trazer aqui para ela. Mas ela usou uma maneira diferente para enfrentar isso. Ela foi no modo luta, né? Ela foi querer dar conta de um outro jeito, oposto, né? Ela foi totalmente oposto daquilo que realmente ela poderia fazer para estar se ajudando e ajudando as pessoas, né? Ela acabou olhando mais pro ego dela, para as questões dela, né? Se colocando muito como vítima de tudo. Mas foi um final muito bonito, né? Um final dela dizer pro Ben que o quanto ela se arrependia e do Ben ter perdoado ela, mais uma vez falando do perdão. E aí a gente tem o grande finale, que é o grande final quando eles voltam, né? Depois ali de toda aquela pseudo-morte deles, eles voltam e tá tudo normal, né? Eles voltam para a mesma cena do aeroporto, ou seja, todos aqueles 5 anos que eles passaram ali não existiu. Confesso que eu fiquei bem assim chocada com esse final, porque imagina só, 5 anos da tua vida não existiu, né? Ou, aliás, aquele tempo todo lá que eles viveram, um monte de chamado, frustração, não existiu nada daquilo só na cabeça deles, mas eu entendo que os roteiristas ali, o diretor quis colocar algo nessa essência, né, que eles tiveram uma recompensa por ter conseguido, como se a Maat tivesse ali, né, equilibrado ali a pena e o coração, ou as pessoas que não passaram morreram, e as pessoas que passaram conseguiram ir para uma vida eterna, conseguiram ter uma recompensa. A recompensa foi justamente voltar para a família deles, voltar para a vida deles, pensando em tudo aquilo que eles passaram, de todo o aprendizado que eles estão trazendo com eles. Tanto que Mika depois no final encontra Zeke ali e possivelmente vão ter ali um romance, né? Porque talvez já estava escrito, né? Vai saber, né? Mas eu achei uma série muito legal. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês também ficaram surpresos, né? Se vocês querem fazer mais algum comentário, se vocês quiserem que eu comente mais, comentem aqui e não deixem de me seguir, de compartilhar aqui o vídeo do canal para esse canal chegar cada vez mais aí nas pessoas. Então até a próxima!